Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, com a doutora Laura Nascimento, nós vamos falar sobre os desafios da mãe atípica. Então, você que tem alguma criança com deficiência ou alguma pessoa, algum familiar com deficiência, já fica aqui com a gente, deixa aí o seu like, vai compartilhando com outras pessoas, para que essa mensagem que a gente vai passar aqui hoje chegue a mais e mais pessoas e possa ajudar essas pessoas. Seja muito bem-vinda, doutora Laura. É com muito prazer que a gente recebe aqui uma mãe atípica nesse mês de maio, né? Que é um mês que a gente fala muito em maternidade e que a gente sabe que a maternidade em si já é bem desafiadora. E ser mãe de uma criança atípica, a gente acredita, né, que realmente é muito mais desafiador. Então, que você fique bem à vontade aqui para contar a sua história e também para passar, né, a sua mensagem, o seu aprendizado e o que você pode fazer também pelas mães que têm crianças assim, com deficiência e que às vezes não sabe para onde correr, né, não tem uma orientação. Então, eu sei que você trabalha também com isso e é um grande prazer, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é: por que, se antes você já trabalhava com esse tema, né, como advogada, com essa causa, ou se você decidiu a partir da situação que aconteceu com você e com seu filho? Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Franci Carmen. Tenho certeza que a gente vai trazer muita informação de qualidade para as mães atípicas e para todo mundo que quer entender um pouquinho mais sobre a pessoa com deficiência. Eu não trabalhava com isso. Eu sou servidora pública, sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Sempre quis concurso, nunca pensei em advogar assim na minha vida. Com o nascimento do Arthurzinho, quando a gente descobriu que ele tinha paralisia cerebral, ele ali com 5 meses, mais ou menos, né? Ele nasceu bem prematurinho. Eu tive um descolamento de placenta. Ele é seu primeiro filho? É o segundo filho. O primeiro filho foi aquela gravidez perfeita, né? 40 semanas, parto normal, tudo maravilhoso, criança típica. Quando ele fez ali 5 ou 6 meses, eu descobri que estava grávida do Arthur. Foi um susto, né? Mas já ficamos muito felizes. Mas com 28 semanas, eu estava com uma gravidez também tranquila, mas com 28 semanas comecei a ter um sangramento que veio a virar um descolamento de placenta. Estava internada, graças a Deus, porque o descolamento de placenta é a emergência obstétrica mais grave. Né? Muitas vezes a mãe e o bebê podem vir a óbito, mas eu estava internada, de repouso, por conta dos sangramentos. Ele nasceu prematuro, de 30 semanas, passou 28 dias na UTI. Não teve nenhuma intercorrência mais grave na UTI, apesar de ter ficado entubado e tudo. Mas, quando ele saiu, que a gente foi fazer as triagens dos exames de quem nasce prematuro, né, do bebezinho prematuro, a gente descobriu as lesões cerebrais. Ele tinha ali 1 mês. Aliado ao atraso motor, a gente fez a ressonância magnética mesmo, né, que dá para ver melhor as lesões. E, aliado ao atraso motor, a gente teve o diagnóstico de paralisia cerebral quando ele tinha 5 meses. Aí foi o mundo se abriu, né? Foi um choque, um luto. Eu digo que é um luto mesmo, porque a aceitação tem várias fases. E a primeira delas, sem dúvida, é o luto. Então, você se pergunta, por que com você? Por que Deus fez isso com a minha família? Né? Como se realmente... Eu costumo dizer que eu era muito capacitista, porque eu achava a deficiência um castigo que tinha vindo para mim, né? A deficiência do meu filho. Eu não entendi o porquê, o motivo de ter acontecido aquilo comigo, com a minha família, né? Por que com a gente, por que com ele? Então, procurava muito cura, né? Fiquei desesperada. Não tem que ter uma cura em algum lugar do mundo para isso. E, com o tempo, fui aceitando, né? Passei por todas as fases da aceitação. Teve terapia, buscou terapia ou não? Né? Que é muito cheia de altos e baixos. Fiquei louca, estudando tudo que podia no mundo de terapias para ele. A gente chegou a fazer terapias em tudo quanto é lugar. Fomos para o Chile, São Paulo, ia de 3 em 3 meses, fazer consulta lá, fazer terapias que só tinham lá na época, né? E aí, nesse período todo, ele já com 1 ano, tinha gastado muito dinheiro. Porque terapia de qualidade é muito, muito cara. Então, por mais que a gente tivesse uma situação ali confortável por sermos servidores públicos, chegou um momento que não tinha mais de onde tirar. E aí, eu cheguei a entrar na fila do CI, que é uma instituição que a gente tem aqui, né? Em Teresina, já tem outros lugares também do Piauí,
que tem terapias de qualidade sem custos. Sim. Muitos terapeutas dele, que eu pagava de forma particular, trabalhavam no CI. Entrei na fila, passei uns 6 meses na fila, fui chamada. Só que quando eu estava lá no CI, que eu vi aquelas mães que vinham, assim, numa viagem de 4 horas de ônibus, com as crianças bem grandes, bem pesadas, que enfrentaram não sei quantos anos de fila para estar lá, né? Eu disse, meu lugar não é aqui. Eu tenho um plano de saúde, eu não posso estar tomando o lugar de uma mãe dessa. E me lembrei de algumas conversas nos grupos que eu entrei em vários e vários grupos, né, de mães atípicas, de uma mãe que falou, não lembro se foi num grupo ou se foi alguém que falou em alguma sala de espera e eu escutei, que tinha conseguido, através de um liminar, que o plano de saúde custeasse o tratamento da criança. Aí eu disse, eu vou estudar isso, eu posso advogar, porque meu concurso permite, eu vou estudar e vou entrar com a ação dele. Eu mesmo vou entrar. E foi minha primeira ação, né, nessa área de direito da saúde. Aí estudei bastante, me apaixonei, assim, pela área. Hoje a gente já ajudou aí mais de 150 crianças a conseguir terapias de qualidade pelo plano de saúde ou pelo SUS. É muito importante porque eu digo muito que Deus dá os dons para cada um, né? E a gente precisa utilizar esses dons, né? A favor dele, né? Exatamente. E, no caso, né, você, através dessa dor, às vezes a gente diz assim, você estava falando, eu não sei por que aconteceu, a gente fica se perguntando, mas muitas vezes é para isso. É para essa pessoa sentir na pele, entender aquele problema e ajudar tantas outras. Sim. Né? Porque você tem a capacidade, né, e foi estudar e hoje ajuda outras mães. Porque imagina, se você tem uma certa condição, já é difícil, imagina essas mães, né, que não tem como, não tem, elas dependem de algo gratuito. Sim, e muitas vezes não tem interesse, não tem nem o conhecimento, né? Muitas mães não têm o conhecimento, não têm o dinheiro para ingressar com a ação, para conseguir. Muitas não têm o plano de saúde, nem para poder demandar o plano, né? Então, hoje a gente vê todo tipo de situação envolvendo as mães atípicas, né? Desde aquelas que realmente não têm nem plano de saúde, não têm acesso à informação em si, não sabem dos direitos que têm. Desde aquela mãe que é mais informada, que tem uma condição melhor, mas mesmo assim pesa muito custear o tratamento todo de forma particular. E realmente hoje eu vejo como propósito de vida e eu acho que o nascimento do Arthur foi para isso, foi para me transformar totalmente, né? Para transformar o modo que eu enxergo a vida, me tornar uma pessoa mais empática e ter esse dom e esse instrumento, né? Esse instrumento de Deus para conseguir, né? Porque terapias de qualidade mudam destinos, mudam prognósticos. Eu já vi crianças que não tinham a mínima chance de andar andando, que não iam falar, como meu filho mesmo tinha todo o prognóstico de não falar, a lesão dele na parte da fala é enorme, da memória é enorme. Então, hoje ele fala, a memória dele é fantástica. Então, eu atribuo muito a isso, além da fé em Deus, lógico, a terapias de qualidade que ele teve desde muito cedo. Então, muda vidas, né? E eu, assim, hoje sou apaixonada pelo direito da saúde. Eu acho que é meu propósito de vida. Que bom. E a questão da rede de apoio, na época, né? Como é que foi para você? E o que você tem visto aí no contato com essas mulheres? Como é mesmo a realidade dessas mães? Porque a gente sabe que existe aquela mãe que tem um filho com deficiência e tem uma condição melhor e aquela bem humilde, né? Que às vezes... Sei lá, às vezes, não sei nem... O marido, às vezes, abandona. Eu era voluntária na rede feminina, passei uns 20 anos sendo voluntária, e a gente via muito caso de pai que abandonava quando o filho estava doente ali e o pai abandonava a família. Sim, muitos casos. Eu tenho muitas e muitas clientes que o pai simplesmente vira as costas, até no nível que tem um nível social mais alto, vira as costas, renega muito a deficiência. Você está procurando pelo em casca de ovo, está querendo aumentar a pensão. Então, muitos pais mesmo renegam, abandonam e terminam em divórcio. É muito triste. E eu costumo muito dizer que a maternidade atípica da pessoa que não tem condição é totalmente diferente da maternidade atípica de quem tem condições financeiras melhores. Sim. Não tem como comparar. É verdade. Porque aquela mãe atípica que ela não tem condição, ela está ali sem rede de apoio, que eu acho, assim, um crime uma mãe atípica não ter rede de apoio. Porque já é uma situação tão desafiadora em tantas formas, psicologicamente, fisicamente, né? Às vezes com abandono, ser mãe solo. E ser uma mãe solo atípica, ser uma mãe que não tem condições financeiras nem de lutar pelo seu filho, de ter acesso a um conhecimento, é muito cruel.
E não é à toa que o índice de suicídio entre mães atípicas é enorme. E a gente precisa muito de políticas públicas para essas mães. As poucas que existem não têm efetividade, porque o governo não investe naquilo financeiramente, né? Nem divulga. Muita gente nem sabe que, por exemplo, toda mãe atípica tem direito a um apoio psicológico. Pois é. Muita gente não sabe. E, às vezes, quando sabe, vai atrás, não consegue. Não tem, né? Exatamente. Então, assim, que é importantíssimo o seu trabalho e quanto mais você falar, então, quem estiver aqui assistindo, né? Divulgue, compartilhe, sabe? O máximo que você puder dessa história. Deixe seu comentário, suas perguntas, que a doutora depois, ela olha lá e ela vai responder. Deixe sua pergunta aí, conte seu caso, porque é nesse compartilhar que a gente vai, de alguma forma, propagando e se movimentando para melhorar essa situação. A gente sabe que não é fácil, mas a gente também, enquanto sociedade, precisa cobrar, né, esses... Enfim, quem está no poder aí, os políticos, enfim, as pessoas que fazem, né, a gestão das cidades, dos estados, do próprio país, para que olhem para isso. Porque a gente vê muito que não se preocupam mesmo, só se preocupam em construir a ponte, ou não sei o quê, que está todo mundo vendo, né? Isso. E o bem-estar mesmo da própria população, inclusive uma causa dessa, que é uma mãe, né, que não tem apoio, que às vezes não tem dinheiro. Como é que faz para cuidar dessa pessoa? E se essas mães... eu acho que, assim, que o poder público não está tendo ideia da situação, não pensa a longo prazo, porque se essas mães, né, chegarem a faltar... Quem vai cuidar desse tanto de criança? Desse tanto de pessoas com deficiência, que nós temos pessoas com deficiência adultos, né, idosos, de todas as idades. Verdade. Quem vai cuidar, né? Vai ser uma situação mesmo de calamidade pública no futuro. Termina gerando muito mais... Demanda muito mais. Enfim, é incrível. Eu vi uma vez no orfanato que eu fui aqui, uma pessoa que já era tipo adolescente para rapazinho assim, e foi abandonado cedo. O índice de crianças com deficiência abandonados também é enorme, né? Geralmente não são escolhidos na hora da adoção. É muito triste, assim, muito cruel essa situação dessas crianças. E realmente o poder público tem que abrir os olhos para essa população e tanto para a pessoa com deficiência como para as mães dessas pessoas, que muitas vezes a gente não vê políticas públicas ali para essas mães. Sim. Essas mães que ficam adoecidas, né? De não ter rede de apoio. É cruel uma mãe atípica sem rede de apoio, sem ter ninguém para ajudar, para ela ter um tempo para ir no médico, para se cuidar, para ir num psicólogo, cuidar da mente, para fazer uma atividade física, que às vezes você precisa, se for uma deficiência física, você precisa estar bem fisicamente para pegar a criança, né, para transportar. E a gente não vê isso, não vê nenhum tipo de apoio para essas mães. Só o que tem a mãe atípica sem nenhuma rede de apoio, zero. Nem o apoio do pai, que não é para ser rede de apoio, não é para ser o pai. Nem o pai. Tem alguma outra instituição, além do CI aqui em Teresina, que faz algum tipo de trabalho direcionado a essas crianças com deficiência? Tem muitas instituições, né? Tem a APADA para deficiência auditiva, tem a APAI, né, para crianças com síndrome de Down. Tem o Instituto Riso Movement, que é de apoio à pessoa com paralisia cerebral, a Clara, que faz um trabalho fantástico nessa área. Temos muitas instituições, tem a Prismas, mas a gente vê que elas têm muita dificuldade, né, de implantar as coisas, de fazer tudo acontecer, porque dependem, né, da ajuda pública, da sociedade, né? Então, como elas dependem disso, elas lutam muito, mas às vezes tem muita dificuldade ainda, não conseguem abrir mais vagas por falta de apoio, né? Recentemente mesmo, o Riso Movement, que é um instituto que eu acompanho muito de perto, foi assaltado e levaram tudo. Meu Deus. Então, do dia para a noite, tudo que foi construído, que lá é muito organizado, tem muito equipamento, tem tudo, tem todo tipo de atendimento para essas crianças com paralisia cerebral, né? Psicopedagogo, tem tudo. Foi levado tudo. Então, a pessoa se vê do dia para a noite sem tudo que ela construiu, né? Com apoio da sociedade, com apoio de alguns políticos, com o apoio das mães de crianças com deficiência física, com paralisia cerebral. É triste. É triste. Então, a gente vai até colocar na descrição do vídeo aqui o @ dessas instituições, né? A gente vai pegar aqui o @ da doutora também, para que vocês conheçam essas instituições, né? Vá buscar, vá se informar, vá ajudar, se puder ajudar, para que assim, vá aumentando aí essa corrente de pessoas que estejam dispostas a minimizar, né? Isso. De alguma forma, essa dor que a gente sabe que é grande, né? Não é fácil, é uma preocupação. Né? Uma criança que tem... Eu tenho um irmão também assim,
E eu vejo a luta da minha mãe, né? Graças a Deus ele tem um plano de saúde, a gente conseguiu, né, algumas coisas, mas mesmo assim tem muita despesa. Sim. Tem a questão mesmo emocional, bem pesada, né? Que tem muitos altos e baixos. Então, a gente precisa realmente falar por essas mães, né? Quem pode ajudar. Você aí nesse trabalho. Você trabalha... Como é que a pessoa lhe encontra, né? Tem um Instagram, mas assim... Tem uma mãe lá, você faz algum tipo de trabalho social? Porque eu sei que você trabalha com isso, é a sua profissão. Sim. Lógico que tem que cobrar, porque tem que ganhar dinheiro, né? Trabalhar para sustentar também a família. Mas tem algum outro tipo de trabalho que você faça voluntário? É um ponto importante. Eu tenho muitas ações pro bono, né? Assim, a pessoa me procura lá no escritório, Sim. geralmente entra em contato através do WhatsApp, eu vejo no Instagram e entra em contato, né? E aí a gente marca uma consultoria, eu converso. Muitas pessoas chegam a mim de outras formas também, nas clínicas, né? Através de algum terapeuta, do meu filho. Eu tenho um número expressivo de ações pro bono. Sempre que posso, estou ajudando as pessoas no Instagram, respondendo perguntas, no direct. Estou começando a fazer aí um trabalho voluntário em algumas instituições, mas ainda não está nada certo. Sim. Quando eu conseguir efetivar direitinho, eu vou divulgar, né? Que eu acho muito, muito importante. Porque o acesso à justiça dessas pessoas também é muito difícil. Não é todo mundo que tem dinheiro para contratar advogado, Exatamente. Né? A Defensoria Pública não consegue abarcar todo mundo, não consegue atender a todas essas demandas de saúde que são urgentes. Geralmente, você entra ali na justiça, quando não é questão de vida ou morte, é para ontem. Eu sei. O acesso ao tratamento precoce é muito importante, porque naquele período ali inicial da vida da pessoa, né, se formam novos neurônios, tem a neuroplasticidade. Então, quanto antes começar as terapias, melhor. Então, sempre é muito urgente. E, às vezes, as pessoas não têm acesso a isso. Vão se tocar para ir atrás desses direitos. O filho já tem 6, 7, 8 anos, não fez a quantidade de terapias que era para ter feito, por conta de questões financeiras, né? Então, a gente sempre procura também trazer essa informação de que quanto antes você for atrás dos seus direitos, conseguir terapias de qualidade, a quantidade correta, na duração certinha, né? Que muitas vezes o plano fornece terapias ali na rede credenciada de 30, 40 minutos, estourando, sem nenhum feedback, sem uma integração entre a equipe multidisciplinar. Né? E que é muito importante. Às vezes tem uma alta rotatividade, não para com o terapeuta. E para a criança é muito importante esse vínculo. Sim. Então, tem uma série de coisas que, infelizmente, geralmente a rede credenciada do plano não é apta ao tratamento que é prescrito pelo neuropediatra. E a pessoa tem que procurar clínicas particulares que têm um tratamento muito caro, mas que quando a rede credenciada não é apta, o plano de saúde tem que custear. E essas ações são nesse sentido para isso. Entendi. Então, é muito importante. Então, você que está aí nos assistindo, se você tem alguma situação dessa, né, que a doutora Laura falou, busque se informar o quanto antes, porque Sim. o tempo... Aí, nesse caso, né, o tempo é ouro. E né? As pessoas acham, às vezes, que a negativa é só quando o plano diz não está no rol da ANS, não vou cobrir. Mas não é. Entrar em fila de espera é negativa. Terapia de 30 minutos é negativa. Alta rotatividade de profissionais é negativa, né? Então, clínicas muito distantes da residência da pessoa é negativa. Aquela pessoa não vai ter como materializar aquele tratamento. Às vezes, são em várias clínicas, aí um em cada canto da cidade. Então, tudo isso é negativo, porque não é o tratamento nos termos do que foi prescrito, nos métodos prescritos, com a duração prescrita, né? Com a integração da equipe, que é tão importante para ser desenvolvido um plano, né? Tem que ter integração entre a equipe. Às vezes, está um em cada clínica. Exatamente. Uma meia hora aqui, outra meia hora ali. Quando você volta para aquela, já mudou o terapeuta, porque a rotatividade é muito grande. Então, tudo isso é negativo. Toda criança merece um tratamento de qualidade, conforme foi prescrito pelo seu neuropediatra. Legal. E me diga uma coisa, com relação a informações, além dessa busca por um advogado que oriente e tal, de que forma, assim, até na televisão ou em livros, essas mães podem, de repente, encontrar algum tipo de orientação? Você tem algumas dicas aí para dar, até do que você já viu, já leu, já assistiu? A parte maciça das informações, assim, sobre maternidade atípica, eu pego com outras mães atípicas no Instagram.
né? Já existem podcasts voltados para esse sentido. Assim, dessas mães? Tem, muitas mães já fazem comunidades no Instagram, né? E muitos grupos de mães atípicas, né? Aqui em Teresina eu tenho um grupo, quem quiser entrar também pode me procurar, que for mãe atípica. E é muito bom você conviver com outras mães que passam pelo mesmo que você. Porque tem certos momentos que você acha que só aquela outra mãe atípica para ela entender. E é mesmo. E o apoio também que vai dando, né? Um apoio, indicação de profissional, né? Um feedback sobre o profissional. Indicação, aquele restaurante é inclusivo, aquela escola é inclusiva. Sim. Porque não é só na área da saúde que a gente encontra desafios, né? Sim, na área educacional, a gente enfrenta muitos desafios, muitos mesmo. O seu filho estuda em colégio? Estuda em colégio particular. Eu demorei muito a botar ele na escola, né? Porque eu ficava com medo. Sim. Como ele tem deficiência física, eu ficava com medo dele ser maltratado e não saber se defender, de não ter o apoio necessário, né? E eu também foi o que me fez estudar essa parte dos direitos educacionais. E aí eu fui entender que a escola tem o dever de fornecer cuidador, de fornecer um professor de apoio para apoiar ele na parte pedagógica. Se ele necessitar de um acompanhante terapêutico, né, que tem o viés de saúde dentro da escola, a escola tem que abrir as portas para esse acompanhante terapêutico entrar. Muita escola nega. Eu tenho ações, inclusive, porque a escola nega a entrada desse profissional. Então, eu tenho ações contra a escola porque ela nega, né? E ela está impedindo o tratamento de saúde daquela criança dentro da escola. Muitas escolas falam, aqui não é lugar de terapia. Só que impacta diretamente no aprendizado, né? A pessoa ter esse apoio. Então, eu entrei muito nessa parte também de direito educacional por isso. Questão de negativas de matrícula de criança com deficiência, que é muito comum em todo o Brasil, aqui em Teresina, muito, e é crime. Né? A escola que nega matrícula de uma criança com deficiência, ela está cometendo um crime. Então, a gente tem que denunciar. Hoje, as mães não estão mais deixando para lá, porque antigamente a mãe saía chorando e ia para a próxima. Aí, outra negativa ia para a próxima. E negativa aqui também não é só aquela negativa, que nós não aceitamos seu filho porque ele tem autismo. Negativas veladas. Procure uma escola menor, que a escola menor é melhor para ele. Ou nessa salinha aqui já tem 3 autistas, não cabe mais nenhum. Não pode haver limitação de números de crianças com deficiência por sala, né? Então, tem várias negativas veladas que a gente não pode aceitar. Porque senão, nossos filhos não estudam. E na questão da própria escola, a gente falando aqui agora de escola, dessas professoras, como é que vamos dizer, o preparo dessa professora? Porque também é um problema encadeando no outro, né? Porque para que essa professora consiga dar uma atenção interessante, vamos dizer assim, realmente suprir a necessidade daquela criança, ela tem que ter uma formação diferenciada, sei lá, uma especialização, para que ela entenda como aquela criança vai funcionar, né? Tipo, eu preciso falar dessa forma com ele, eu preciso, sei lá, agir dessa forma. E aí entra um outro problema, né? Porque será que essas professoras, elas têm acesso a uma capacitação assim? Ou já é uma lei que o colégio já tem que fazer? Como é? É uma lei. Na Lei Brasileira de Inclusão fala que o professor de apoio tem que ter capacitação em educação especial. Na lei ainda usa esse termo especial, né? O professor de apoio tem que ter. Os professores da rede de ensino têm que ter uma formação constante, uma capacitação constante, né? Ainda não temos, assim, a capacitação tem que ser essa. Tem leis aí tramitando para regulamentar isso. Mas tem que haver uma capacitação. Não tem como, né, lidar com a criança com deficiência, até porque elas têm direito de provas adaptadas à deficiência, tarefas adaptadas individualmente, um plano de ensino individualizado, de acordo com as limitações que ela tem, né? Então, é um ensino totalmente adaptado. E para você fazer essas adaptações, você precisa ter capacitação, né? Então, tem que ter um professor de educação especial na escola. Os professores de apoio têm que ter um mínimo de formação, né, em educação especial. E é um ponto muito importante. E isso na escola particular, a gente enfrenta muitos problemas nesse sentido. Imagine nas escolas públicas. Quando eu estava vindo para cá, eu vi o Ministério Público lá de Bom Jesus entrou com uma ação no município de Redenção do Gurgueia para garantir acompanhantes para crianças com autismo nas escolas de lá, de Redenção do Gurgueia. E eu viajo muito lá pelo TCE e eu vejo a maioria dos municípios é totalmente despreparado nesse sentido de educação inclusiva. Chega a ser triste. As crianças com deficiência geralmente estão fora da sala, com algum estagiário,
Eles pegam qualquer pessoa ali, estagiário, que sem a formação necessária para ficar com essas crianças. Geralmente, elas estão fora, elas não estão incluídas na sala. E sempre uma desculpa. Não, eu tô aqui com ele. Às vezes, já vi assistindo a estagiária aqui, botando para a criança assistir no maior calor, fora da sala, sabe? Dizendo, vou ligar pro pai dele, que ele tá muito... Ligar pra mãe vir buscar, que tá muito agitado. Não sabe lidar, não sabe nem o que é o autismo, sabe nem o que é uma deficiência física. Imagine uma formação para ajudar aquela criança a aprender. A impressão que dá quando a gente anda ali pelo interior, por essas escolas públicas, é que as crianças estão ali só constando. Eu sei. Que não tem uma educação inclusiva direcionada para elas, com tudo que elas têm direito. Tem que haver, na realidade, é um trabalho conjunto, né? No caso da educação que a gente está falando aqui agora, as mães das crianças com esses diretores das escolas, com os professores, tentar fazer algo, vamos dizer, juntos mesmo, Isso. assim, sei lá, capacitações, vivências, para poder essas professoras terem o mínimo, porque coitadas também, se elas não têm... São jogadas lá sem capacitação. Se elas são jogadas de qualquer jeito, elas precisam também trabalhar, né? Sim. Aí vai para lá, não sabe lidar com aquilo. É muito difícil. Isso. Por isso que eu disse que a pergunta que você fez quanto à capacitação é, assim, crucial. Porque tudo passa por aí. Também não é fácil para as professoras, né? São lá colocadas para trabalhar com crianças de diversos tipos de deficiência, sem nenhum preparo. Também não é fácil para elas mesmo. É muito difícil. Às vezes não tem um professor, tem 3, 4 alunos com deficiência na sala e não tem um professor de apoio. Então, a professora de sala tem que lidar com todo mundo, cuidar da sala com os alunos típicos, com os atípicos. Não vai ter ensino efetivo ali para ninguém. Então, é muito, muito importante. E as escolas relatam muito quando, nessas andanças aí pelo interior, nas escolas que eu trabalho lá na área de educação, as escolas relatam muito um problema grande, que é a falta de diagnóstico. Muitas crianças não têm nem o diagnóstico, porque não têm acesso a consultas com neuropediatras, são anos de espera numa fila, e às vezes, quando tem, não aceitam. As pessoas com mais humildes, né, com menor poder aquisitivo, têm uma dificuldade, eu acho que um certo preconceito que ainda tem, né, na sociedade como um todo, mas é mais palpável, né, nessa população, de aceitar. Eles não aceitam. Não é isso não. Porque também, às vezes, por falta de conhecimento também. Então, é um problema crônico mesmo. Ele envolve diversas esferas. Se a gente for pensar bem, a gente vai puxando assim o fio de uma linha e vai começando um monte de coisa. A gente vai entendendo que realmente é algo complexo, mas que sim, a gente precisa pensar em algum tipo de solução, precisa falar mesmo, precisa ir buscar os direitos. E também aqui, a gente aqui, população, né, você que está aí assistindo, sempre, todo ano de eleição, é tanta coisa, é tanta, sabe, é tanta promessa, mas que vocês, né, que todos nós fiquemos atentos a realmente exigir ali, perguntar, né, buscar os direitos, mas, antes de tudo, se informar. Sim. Porque a questão no Brasil, eu vejo, não sei se é só aqui, com relação à política, quando chega a época de eleição, é a falta realmente de informação. As pessoas vão muito pela paixão, né? Aí aquela coisa muito apaixonada, é o A, é o B, é o C. Mas o que a gente precisa mesmo são de governantes que olhem para a população como um todo, né? O bem-estar de todos, né? Incluindo as crianças com deficiência, os idosos, enfim, todo mundo, né? Sim. Os jovens, porque a gente vê que realmente tem algumas questões que eles vão botando para debaixo do tapete, né? Isso, às vezes só na época da eleição que vem com aquele monte de projeto para a pessoa com deficiência, que hoje a gente sabe que é uma grande parte da população, e aí depois não dão andamento, a sociedade também não cobra, né? Eu falo muito que se as mães típicas se unissem às mães atípicas na luta, né, da inclusão escolar, do acesso à saúde, a gente não teria luta. Porque se todo mundo se unisse para lutar pela pessoa com deficiência, pela criança com deficiência, tudo seria tão mais fácil. E as pessoas não param para pensar que a deficiência pode bater na sua porta a qualquer momento. Verdade. Não é só, nasceu uma criança com autismo na minha família, que pode nascer e tem cada vez mais nascido. Pode não ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu sobrinho, seu afilhado. E a deficiência pode chegar para você, para o seu pai, para a sua mãe,
infelizmente, nós temos aí vários casos de um acidente, uma lesão medular, num acidente de carro, de cavalo, um AVC. Tantos jovens aí tendo AVC, né? E muitas vezes as pessoas só começam a se importar, a olhar para o lado, a olhar para a acessibilidade quando é dentro de casa. Na família, é verdade. E a gente tem que começar a pensar, né, na inclusão, na acessibilidade como um todo, porque pode acontecer para qualquer um. Sim. Não vamos esperar bater na nossa porta para se importar. Verdade, todo mundo importa, né? E a gente precisa realmente cuidar. E com relação ao seu filho, hoje ele estuda, vai normalmente para a escola, né? Tem os amiguinhos. Como é a relação dos amigos na sala com ele? Eu digo muito e as pessoas me falam, né? Quando eu estou falando de inclusão escolar, eu bato muito nisso no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Sou bem ativista nessa parte. Mas, graças a Deus, eu não enfrento muitos problemas com a inclusão escolar do Arthur, porque realmente eu acho que a inclusão é um processo, né? Então, não é fácil, né? Uma escola ser inclusiva com tudo que a lei exige, eu tenho consciência que não é fácil. Mas o fato da escola estar aberta para a equipe da criança ir lá, né? No melhor dos mundos que a gente está falando. Quando a criança tem uma equipe, tem tudo, né? A equipe está aberta para a equipe ir lá, falar das demandas, discutir com o professor de apoio de lá, está aberta para um AT, um acompanhante terapêutico, que é supervisionado pela equipe da criança, entrar na escola, né? Tá sempre tentando incluir a criança nas apresentações, nas brincadeiras. Às vezes tem passeio de ônibus, né? A escola faz de tudo para dar certo o Arthur ir, por mais que ele tenha cadeira, que ele seja pesado, né? Então, a inclusão escolar dele, eu sou muito satisfeita. As crianças, assim, não têm um pingo de preconceito. Verdade. As crianças, pelo contrário, tentam incluir ele, briga para ver quem vai empurrar o carrinho dele. Às vezes a gente chama uma coleguinha para ir para nossa casa, as outras ficam, por que eu não fui? Eu conheci ele primeiro. Então, chamam para o aniversário. Mas isso, infelizmente, é a realidade de muitas poucas mães e crianças com deficiência. A maioria sofre bullying, preconceito, exclusão, né? E a gente luta muito contra isso. E, às vezes, infelizmente, vem dos pais. Sim. Do preconceito dos pais. Porque a criança, geralmente, ela não tem um pingo de preconceito. Ela quer incluir, mas escuta. Muito pai, não chega perto. Nem olha. Não olha para essa pessoa. Não vamos, não chama para aniversário que vai estragar tudo. Né? Então, muito vem do adulto. Verdade. E aí é uma luta muito grande. O Arthur é bem incluído, ele tem muitos amigos na escola, né? Não tem muitos problemas com a escola, não. Tem tarefa adaptada, prova adaptada. Ainda não faz prova, né? Tem tarefa adaptada. Quando for fazer, vai ser adaptada também. Mas é uma construção que a gente vai tendo com a escola, sempre conversando. Por isso que eu acho importante a escola estar de portas abertas para essa conversa. Nem tudo vai ser perfeito em nenhum lugar. Tem gente que ama a escola e tem gente que fala super mal da mesma escola. Eu vejo muito isso aqui em Teresina. Algumas mães chegam, eu amo essa escola. Ou, é muito inclusiva. Outras dizem que tiveram a pior experiência da vida na escola. Então, ninguém agrada todo mundo. Eu acho que é ir, ver a experiência, ver se a escola é aberta, se faz o que a lei diz, né? Que são as tarefas adaptadas, o PEI, o básico, né? Sim. E se está aberta ali para aquela equipe. É muito importante, na hora da visita da escola, ver tudo isso. E ter essa sensibilidade, né? Entre mãe e escola, como você falou. Porque é a tal da empatia. Tanto a escola tem que ter empatia com essa mãe, como a mãe, de alguma forma, entender se essa escola está sendo aberta. Eu estou olhando aqui já com a cabeça de empresário. Sim, sim. Se essa mãe, se essa diretora dessa escola, né, ela está sendo aberta, ela está sendo... Né, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Tentando, porque ela também, às vezes, não sabe direito ainda. Então, que essa mãe também ajude, né? Dando orientações, conversando e entendendo que não vai ser da noite para o dia. Isso. Infelizmente, porque se a gente não é... O Brasil não é um país que a gente... Eu mesmo, assim, quase não vejo ninguém aqui em Teresina andar na rua de cadeira de rodas. Porque não tem nem acessibilidade. Não tem acessibilidade. As ruas tudo esburacadas, as calçadas tudo esburacadas, né? Então, como é que a pessoa anda? Né? Não tem um lugar... Então, assim, a gente ainda tem uma cultura muito difícil com relação a isso, né? Que é muito retrógrada. Muito. Que precisa ainda melhorar bastante até essa questão mesmo da acessibilidade. Você viaja para fora do país, você vê pessoas em parques, em shoppings, às vezes tem casal que usa cadeira de rodas e viaja sozinho os dois. Exatamente. E dá tudo certo, porque tem acessibilidade em todo lugar. Aqui, quando eu descobri o diagnóstico do Arthur, eu ficava, meu Deus, eu não conheço uma pessoa em Teresina que tem um filho com paralisia cerebral. Eu nunca nem vi, assim, em restaurante. Acho que uma vez na vida perdida num shopping,
mas eu não via criança com deficiência física. Eu sou a única aqui. Aí eu fui lá no Instagram, botei a hashtag no Instagram paralisia cerebral e fui atrás das mães que mostravam a vida delas, né? Com os filhos, né? Então, por isso também eu acho muito importante mostrar que às vezes você vai ser o acalento daquela mãe ali que acabou de descobrir o diagnóstico. Verdade. A luz no fim do túnel. Dizer, meu Deus, é possível ser feliz com criança com deficiência. Ser feliz com ela ser feliz. Deficiência não é sinônimo de castigo. Muitas pessoas com deficiência são felizes e plenas e aceitam suas deficiências, né? E, às vezes, quando a gente vai buscar outra pessoa que passou por aquilo e você vê ali já com um filho mais velho, que teve uma outra jornada, né? Que já passou por tudo aquilo e fala em aceitação, é muito, muito, muito importante. É importantíssimo. E você, enquanto mulher, né? Teve o filho, teve o primeiro, depois teve o Arthur. E aí, passada essa etapa de aceitação e tudo mais, como é que foi o seu retorno para a vida, né? Porque eu acredito que passa um tempo, assim, só andando em médico e tudo. Sim. E aí, depois você... Como é que hoje, até para a mãe que está ali assistindo, sei lá, se inspirar de alguma forma, se fortalecer, como é que foi para você retornar? Né? Não sei se você ficou fora do trabalho por um tempo ou não. Eu fiquei 6 meses de licença, né? Lá no serviço público, depois voltei. E passei, sim, pela fase do luto, de não querer gastar nenhum dinheiro comigo para sobrar tudo para as terapias, né? Que essa ação de terapias muda a vida também por isso, porque sobra dinheiro para a mãe se cuidar, sobra um dinheiro a mais para a mãe se cuidar, para fazer uma viagem com o filho, que às vezes você nem aproveita o filho, porque é só pensando na terapia que tem que pagar amanhã, né? Então, depois que passou um pouco essa fase, eu realmente vi que eu precisava me reerguer. Sim. Um dia, a minha irmã chegou para mim e disse, Laura, tu tá 1 ano andando com calça jeans daquelas que tem um elástico de grávida, né? Não dá mais. Vai atrás de outras roupas, porque não dá mais. E eu achando que eu tava bem, né? Eu demorei para fazer terapia, me arrependo. Eu fui fazer terapia depois que o Arthur fez 1 ano. Indico para toda mãe que está recebendo diagnóstico agora, faça terapia, se fortaleça mentalmente, porque vem uma jornada muito grande aí pela frente, né? E se reerga, cuide de você, porque a gente só consegue cuidar do outro se a gente se cuidar. Eu falo muito, muito isso. E uma forma que eu encontrei de me reerguer e de viver novamente, né? Foi viver com ele. Eu não passei a não esperar mais. Quando o Arthur sentar, eu levo ele para a praia. Quando ele segurar o pescoço, eu ando de avião com ele e a gente viaja. Então, eu pensava nisso antes e eu parei. Eu disse, não vou esperar ele fazer alguma coisa para eu ir viver com ele. Não. Viver cura. Do jeito que pode, né? Exatamente. Viver do jeito que das limitações permitem, né? Viver cura. Então, quando eu passei a ir aproveitar a vida com ele, descer ali no prédio para banhar de piscina com ele, levar ele para a praia, viajar com ele, ia para as viagens de tratamento, mas aproveitava, ia para parque, né? Levar ele para os restaurantes, para o shopping, fazer o que ele gosta. Brincar com ele, que eu pegava muito ele só para estimular. Toda vez que eu pegava ele, era deixando ele de bruços para segurar o pescoço. Era mostrando o livro para trabalhar a visão. Então, foi até uma coisa que a minha terapeuta me alertou. Ela disse, quando você pega ele, você tem que ser mãe. Vá brincar um pouco com ele. Ele já faz terapia a semana inteira. Então, brinque com ele, converse, banho de piscina... Faça o que você tiver que fazer. E aí, quando eu passei a viver com ele, realmente a aceitação foi bem mais fácil. Eu vi que era possível ser feliz, sim, com uma criança com paralisia cerebral. Hoje, eu sou muito feliz. Eu agradeço a Deus por ele ter me dado essa missão e essa honra de ser mãe do Arthur, porque realmente ele é uma criança diferenciada. Todo mundo fala isso, né? Qual a idade dele hoje? Hoje ele vai fazer 6 anos agora. Tem 5, vai fazer 6 dia 28 de julho. E eu até postei uns videozinhos dele de Dia das Mães, ele falando de Feliz Dia das Mães, Deus te abençoe, você é a melhor mãe do mundo. E eu fico olhando assim, meu Deus do céu, isso aqui é a resposta para tudo. Para tudo que eu já pensei, assim, né? E o seu esposo, ele ajudou, no início foi difícil também para ele, essa aceitação ou não? Eu tive também o melhor dos mundos nessa parte, porque o meu esposo, Elcio, ele sempre... me ajudou muito. Na parte que eu estava muito triste, muito naquela fase, vivendo aquele luto, eu sabia que ele estava internamente, né, com aquele luto também, mas ele era muito forte, bora, a gente tem que fazer o que tiver que fazer para ajudar ele, para ele conseguir, vamos atrás, e sempre me apoiando, né, nessa fase que eu fiquei mais triste, né, naturalmente. E depois... vive também comigo, com o Arthur, com o Henrique. É um pai maravilhoso, dá apoio total.
brinca com os meninos, sai só com os dois. Eu também postei no Dia das Mães que o presente que toda mãe atípica queria ganhar era o pai pegar os filhos, dar uma volta e você ficar em casa ali assistindo Netflix, bebendo um vinho sozinho, comendo brigadeiro. E ele faz muito isso. Quando ele veio, eita, essa semana foi estressante. Teve muita coisa, as crianças ficaram doentes. Ele vai, pega os meninos, dá a volta, brinca muito com eles, fica muito com eles, me ajuda nas demandas, nas escolhas que a gente tem que fazer na vida de uma criança, né? Com as demandas escolares. Em tudo. Bom. Então, eu sou muito feliz, né, nesse âmbito. Ele é muito parceiro, sempre cuidou muito bem do Arthur e do Henrique. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria dos casos, né? Verdade. Eu falo muito para ele fazer um Instagram para incentivar os homens. Incentivar os pais, os pais atípicos. Mas não importante demais, sabia? Muito. Eu tenho um pai aí do Instagram, esqueci o nome dele agora, que eu acho muito bonito. Ele fala sobre o pai dar toda essa atenção e tal para a filha, né? Ele é pai de uma menina. Eu acho que é o Piangers, Isso, né? Eu gosto muito. E precisa de mais homens falando isso para dar exemplo, né? Isso. E pai atípico mesmo, eu nunca vi nenhum. Poderia mesmo ele fazer ter alguns poucos, mas não são muitos, não. E principalmente aqui no Nordeste, né? Que o homem ainda tem aquela história do machismo, do jogar tudo para a mãe. Que tudo tudo a mulher que tem que fazer, na grande maioria. Nas salas de terapia mesmo, você não vê nenhum homem. Não tem nenhum homem. É raro. Tem, mas é raro. O pai tá levando a criança para terapia. Essas demandas geralmente recaem sobre a mãe. E além do levar, buscar, ficar lá esperando, tem todo uma questão. Tem o marcar, aí marca terapia, aí marca consultar, aí desmarca porque a criança está doente, a terapeuta marca porque vai fazer um exame. Então, a demanda mental é gigantesca. Isso, desgasta muito, Desgasta muito. Então, não ter, às vezes, a mãe atípica não tem nem a ajuda física, nem essa de demandas que rodeiam ali a maternidade atípica. Tem que estar tomando várias decisões ao mesmo tempo, que não é pouca coisa. Vai fazer a cirurgia? Vai. Onde? Vai ser aqui, vai ser lá, vai ser pelo plano, vai pagar particular. E aí, às vezes, a mãe chega pro pai já com tudo organizado, porque ela sabe que ele não vai ajudar ali, se meter nas decisões e ajudar. E como mulher, de novo, falando aqui, né? Porque a mãe, ela tem que lembrar que elas são mulheres, né? É verdade. Você e seu esposo, vocês têm tempo só para vocês? Como é que é a rede de apoio? Né? Como é que vocês têm quanto tempo de casado? A gente foi 2016, tem 8 anos de casado. Vai fazer agora em julho, dia 30 de julho. Graças a Deus, eu consigo dividir muito bem meu tempo. Eu nunca deixei de lado, assim, nem minhas amigas, nem meu casamento. A gente sai bastante, a gente viaja. Demoramos um pouquinho para viajar só de novo. Acho que foi quando os meninos tinham uns 4 anos, há uns 3 anos atrás. Mas aí, na primeira vez, a gente prometeu, todo ano a gente vai. E aí, esse foi o primeiro ano que a gente já foi mais de uma vez. Vamos até viajar agora, segunda-feira. É um desafio, mas assim, eu uso minha rede de apoio. É outra coisa que eu falo para as mães atípicas. Muitas têm receio de usar. Não quer deixar o filho com a avó. Às vezes a avó, eu vejo muito lá no escritório, a avó sedenta para ficar com a criança. Né? Não deixa, quer viver, botar o filho numa bolha o tempo todo. Não pega um padrinho, uma madrinha para dizer, não, hoje tu que vai pagar na escola, porque eu vou jantar. Não, hoje tu que vai levar para terapia, um tio, às vezes até uma outra amiga. Amiga, fica aqui com esse menino hoje, que eu vou jantar com meu marido. Porque às vezes a mãe fica se sentindo culpada, né? Se ela não faz uma terapia para ela começar a se entender e tudo... Aí ela fica achando que ela está sendo má por deixar o filho em casa. A minha mãe mesmo acontece muito isso. Ela não se permite muita coisa, porque quando ela sai, ela fica o tempo todinho. De 5 em 5 minutos ela fala, né? Ela fala no Diego, eita, não sei o quê. Não. Viajar, nem pensar. Eu já consegui, assim, levar ela há um tempo atrás, mas depois que ele ficou, né, numa situação mais delicada, ela não tem coragem de sair. Porque ela tem medo de sair e acontecer alguma coisa, e aí ela vai ficar mais culpada ainda. Então, ela não se permite. E aí é muito complicado, né? Porque essa mãe termina Acontece não vivendo. muito. Termina não vivendo, acaba ficando com uma depressão, que aí depois, para cuidar de uma criança, estando doente, é muito mais difícil. Né? Então, é muito importante você não deixar de viver, né? Sair com seus amigos, fazer uma atividade física, sair com seu marido. Usar para quem é possível. Eu sei que muitas mães não têm essa possibilidade, infelizmente. Se tivesse uma coisa que eu pudesse mudar, assim, no mundo, seria isso. Porque é vital. É vital. Porque eu vejo muitas mães atípicas com depressão, que cometem suicídio e acabam não conseguindo cuidar da criança, né? Se deixam tanto de lado...
sem se cuidar, que elas passam a nem conseguir cuidar da criança. Não tem, fica sem paciência. Então, né? não é frescura, não é besteira. É muito importante ter seus momentos. Faz parte da saúde mesmo, mental, Isso. né? Dessa mãe. Com certeza. E cada uma nas suas possibilidades. Eu não tenho dinheiro para viajar, mas, sei lá, vai bem ali tomar um sorvete, chama uma amiga para conversar e sorrir. Tomar um café. Vai dançar, né? Fazer alguma coisa que libere um pouquinho aí toda essa tensão, que com certeza, né? O estresse é grande e é uma luta que eu acompanho um pouco, né? Minha mãe acompanhei durante um tempo quando eu morava em casa, depois casei, saí de casa, mas eu vejo, aí de vez em quando ela tá meio assim, aí eu vou lá e tento sair um pouquinho por aqui por perto mesmo com ela, porque é uma barra mesmo tendo enfermeiro, tendo pessoas para ficar. Sim, são muitas demandas. Mas é muita demanda e muito, assim, de surpresa, né? Um dia tá bem, o outro dia aparece um negócio ali que ninguém estava esperando. E é importante a sociedade, as outras mães, as amigas também olharem para isso, né? Chamar essa amiga, essa mãe para sair, oferecer uma rede de apoio para ela fazer alguma coisa com o marido dela, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, se ajudasse, né? Muitas mães, graças a Deus, eu não tive nenhuma amiga se afastou de mim, pelo contrário, todas me apoiaram muito, mesmo as que não são mães atípicas. Das minhas amigas de infância mesmo, não tem nenhuma mãe atípica, mas todas sempre me apoiaram muito, me chamam para sair, me ajudam com as crianças, né? Recentemente eu viajei com elas também, só com as amigas. Depois de 10 anos deu certo, né? Mas deu. Mas eu vejo muitas mães que as amigas somem, abandonam mesmo. É outro mundo agora, não quer fazer nada, não quer sair para lugar nenhum e abandona. Né? Se essas amigas, essas outras mães típicas, né, fossem rede de apoio para essas mães, eu acho que evitaria muita depressão. Muita tristeza aí, muita tristeza. E eu faço sempre uma pergunta aqui para as mães, aliás, para as mães não, para as mulheres que aparecem aqui, né? Eu acredito, assim, que cada mulher tem superpoderes, todas nós. Porque eu digo que a gente é filho de uma fonte poderosa e a gente tem, sim, superpoderes. E se eu fosse lhe perguntar qual é o seu superpoder, o que você acredita que é característico seu e que é uma força sua e que lhe trouxe até aqui, que lhe faz ser essa mulher aí forte, que luta por outras mães também, né? Que, enfim, está vivendo, está sabendo viver, apesar desse desafio que Deus colocou aí no seu caminho, mas que você transformou numa oportunidade de ajudar. Então, qual é o seu superpoder? Eu acho que estou pensando aqui agora, né? Mas eu acho que o meu superpoder que veio com o nascimento do Arthur e com toda essa jornada é a empatia. É conseguir realmente olhar para a dor do outro, né? Ver, eu costumo dizer que você não sabe como é que uma pessoa que usa cadeira de roda se sente, mas você pode perguntar. Você pode saber o que é que você pode fazer para melhorar a vida daquela pessoa, para dar acessibilidade, né? Mas eu acho que é isso, é a empatia que o nascimento do Arthur me trouxe, esse poder de olhar para o outro, para a dor do outro. Muitas vezes eu estou atendendo as mães lá no escritório e eu penso, poxa, meu Deus, que situação, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Às vezes só escutando, né? Só acolhendo, só dando uma palavra, escutando a história dela. Às vezes a mãe atípica, ela quer ser ouvida, ela tem sede por ser ouvida, porque às vezes ela não tem com quem conversar, com quem desabafar, né? E eu consegui desenvolver uma empatia muito grande. Olhar para fora da bolha que eu vivia, né? Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu enxergo tudo de uma maneira diferente. Então, eu vejo muito mais a dor do outro. Eu acho que isso é um superpoder, sem dúvida. Com certeza. E deixa aqui também para as mulheres aqui, para as mães e pais também que estão aqui assistindo, algum filme, alguma série, alguma coisa que você acha que é interessante, que pode, de alguma forma, ajudar, ou pelo menos essa pessoa se sentir mais, vamos dizer, incluída, né, no mundo, que não é só ela que está passando aquilo. Tem algum nome assim que você lembra agora, que você goste? Série, eu gosto muito da Atypical. E filme, eu amo. Eu acho que o nome é Extraordinário. É Extraordinário, né? Que é do menininho que andava de capacete. Que eu acho maravilhoso aquele filme. É lindo aquele filme, eu já assisti. É muito lindo, porque mostra uma criança com deficiência, né? Com síndrome. E mostra todos os desafios, dificuldades dele, da família, do irmão. Acho que é da irmã. Eu acho muito lindo aquele filme. E no final mostra que ele conseguiu ser incluído, né? Sim. Ele tem uma autoestima. Eu acho lindo aquele maravilhoso. Filme. E aí lembrei agora de perguntar o seu filho mais velho, como é o relacionamento dele? Ele reclama, de repente, porque vocês dão mais atenção
pro mais novo? Ou vocês conseguem dividir direitinho aí essa atenção? Ele não reclama. O relacionamento deles é, assim, perfeito, maravilhoso. É uma coisa, assim... Todo mundo que vê fala, não, essa irmandade é de outras vidas. Porque é uma coisa sem explicação. Um é grudado no outro. Se eu levo um para dormir no quarto comigo, o outro é perguntando, não, pois traz ele, ou então vem para cá. Eles são muito, muito, muito grudados. Se amam mais que tudo. O Henrique é uma criança que é o mais velho, não é uma criança muito empática, muito preocupada com o Arthur. Eu acho que eu consigo dividir, mas nem tanto, porque eles não querem. Às vezes eu quero fazer uma coisa só com o Henrique e ele, não, só vou se o Arthur for. Com o outro é do mesmo jeito, não, só vou se o Henrique for. Mas agora, no Dia das Mães, até uma dica que eu deixo também. Teve o Dia das Mães da escola do Henrique e depois eu fui almoçar só com ele, né? Eu, tipo, forcei, não, vai almoçar só eu e você. E ele ainda ficou, bora pegar o Arthur, mãe. Eu disse, não, só eu e você. Aí ele foi sem querer ir, mas foi. E ele ficou tão feliz. Eu até chorei nesse almoço, só eu nós dois lá, porque eu percebi que ele sentia falta. Às vezes ele tem a carência, por mais que ele mas dissesse não fala, que né? só quer ficar com o irmão o tempo todo, ele sentia falta de ter um momento só comigo. Sim. E eu tento, né? Nem sempre eu consigo, mas às vezes eu pego ele do futebol, que tá só ele, aí levo pro shopping, pra gente fazer um programa diferente. Então, é muito importante você ter um programa só com cada filho, para quem tem dois filhos, principalmente quando tem uma criança com deficiência, que você volta muito as atenções para essa criança, né? E por mais que não pareça, a criança típica, ela também precisa de atenção. Sim. E precisa de programa só com ela, um cuidado só com ela, porque ela já vive ali a vida inteira vendo que os cuidados são mais voltados para a criança com deficiência. Verdade. E o que é uma mulher poderosa para você? Eu também sempre pergunto essa definição para as mulheres que vêm aqui, porque cada uma tem sua percepção. Hoje eu digo muito que a internet, enfim, ela criou vamos dizer assim, uma imagem de mulher poderosa que muitas vezes não é bem aquilo da vida real, né? Sim. Então, eu sempre gosto de perguntar, para você, o que é uma mulher poderosa? Para mim, uma mulher poderosa é uma mulher que ajuda as outras pessoas. As outras mulheres, as outras pessoas, dentro das possibilidades dela. Para mim, essa mulher que ela consegue ajudar o outro com algum dom seu, com algum poder aquisitivo, com qualquer coisa, com escuta, com a sensibilidade de perguntar o que é que o outro está precisando. Para mim, ela é realmente poderosa. É alguém que sabe se doar, né? Sim. Porque a gente tem que ver que o mundo não é só a gente, né? Verdade. A gente não vive numa bolha. E aquela pessoa que a gente ajudou, um dia pode ajudar a gente. Com certeza. E realmente eu também entendo como sendo isso. Porque não tem nada a ver poder com status, com cargo e com dinheiro. Isso tudo é bom. Eu digo que dinheiro não é ruim, é ótimo, porque, inclusive, ajuda, né? Uma mãe que tem uma criança assim, certeza, a pagar todo o tratamento e tudo, mas o verdadeiro poder é esse, de a gente se colocar no mundo e fazer a diferença, né? Tipo, somar a vida das pessoas, independente do que você faça, como você falou. Uma escuta, às vezes ajuda financeira ou, sei lá, leva para passear, faz alguma coisa que torne a vida dessa pessoa melhor, nem que seja por alguns minutos. Com certeza. Então, é muito importante a gente saber que a gente fez a diferença na vida de alguém, né? Essa questão do dinheiro, muitas, às vezes, me questionam, né? É inevitável, tem os haters lá do Instagram, mas alguns questionam, você não tem vergonha de usar seu filho para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. E eu respondo, não tenho a mínima vergonha. Zero vergonha de usar minha dor para ganhar dinheiro, porque se não fosse eu ali, sendo advogada da saúde, transformando aquele tanto de vidas, enfrentando planos de saúde que não é fácil, é um poder aquisitivo econômico, um poder de influência gigantesco, né? Seria outra pessoa. E eu acho que eu, por ser mãe atípica, por ser mãe do Arthur, por ser mãe de uma criança com deficiência, eu tenho outro olhar para essa luta. Né? Então, não tenho a mínima vergonha. Tenho muitas ações pro bono, mas quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Claro, tem que cobrar seu trabalho. Porque, inclusive, o dinheiro eu uso para dar coisas para ele. Como agora eu vou fazer uma cirurgia com ele, que eu escolhi ser particular. Não vai ter como entrar para o plano pagar, porque ela é fornecida pela rede credenciada. Eu escolhi ser particular. Eu vou fazer em São Paulo com o dinheiro fruto do meu trabalho nessas ações. E esse dinheiro serve para isso também, para o meu filho, para as escolhas que eu vou fazer na vida dele. Então, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. A gente ajuda, claro. Para mim, uma mulher poderosa, ela ajuda, mas ela também sabe o poder e a importância do dinheiro. Isso. E o seu valor, né? E a gente, enfim, quem só não recebe crítica, quem não faz nada, né?
Existe até uma frase assim, a árvore que pega mais pedrada é aquela que dá mais fruto. E é isso mesmo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai chegar para criticar. E, geralmente, esse que critica é quem não está fazendo nada. É quem não faz nada. Sentadinho, só criticando. É quem está só sentado ali com o celular na mão, criticando a vida do outro. Então, Exatamente. assim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem de ajudar, né, outras mães, de colocar seu filho não para um sensacionalismo, mas como um instrumento de ajuda a outras mães. Porque quando uma mãe... Eu acredito que uma mãe que tem um filho com deficiência vê você mostrando lá o seu filho, fazendo alguma coisa, né, brincando com o irmão, e dizendo que é possível essa criança ser feliz, com certeza essa mãe traz ali um acalento para o coração dela. Sim. Então, são maneiras que a gente tem, né, instrumentos. Eu digo que a internet, ela em si nem é boa nem é ruim. Depende do uso que a gente faz dela. Com certeza. Então, eu já conheci muitas pessoas incríveis através da internet. Sou ajudada, né, através, às vezes, de uma palestra, de uma fala de alguém, pela internet. E vai do que você escolhe ver. E ajuda também, né? Agora muita gente. E ajuda muita gente através dessas conversas aqui. Eu vou até aproveitar para pedir agora para você que está aí, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário, porque é muito importante. Quanto mais você interagir aqui, mais o YouTube vai entregar para mais pessoas. E uma mãe ou várias mães podem ser ajudadas com essa história. Então, vamos nos ajudar nessa grande corrente aí do bem, porque o Elas Têm Poder Podcast, ele nasceu com esse propósito, né? Eu digo muito, despertar o poder da mulher. E esse poder que eu falo é tudo isso, é essa mulher se sentir mais... sabe, com esperança. Olha, eu tenho meu filho assim, mas aquela advogada lá, tá bonita, tá viajando, ela disse que consegue, eu também vou conseguir, eu vou procurar, né, me informar. Então, o instrumento, né, essa mesa que eu digo aqui, e cada mulher que chega é um instrumento de Deus para iluminar, para ajudar, para potencializar aí a força dessa mulher que está do outro lado. Seja para ela acreditar mais em si mesma, ou para sair de uma situação difícil, pegar uma informação, aprender alguma coisa. Então, cada mulher que vem aqui, ela tem esse objetivo, né? Que eu acho que é muito nobre, porque em meio a tanta, às vezes, baboseira, bagunça que tem na internet, a gente se propôs a fazer algo assim. Agora a gente vai já para o episódio número 70. Então, são 70 histórias de mulheres, cada uma melhor do que a outra, cada uma mais inspiradora. E você pode imergir nesse ambiente e sair melhor. Com certeza. Né? Sair a gente mudar animada. A mentalidade de uma pessoa que assistiu, inspirar uma pessoa já valeu a pena. E eu acho muito, assim, eu gosto muito, porque geralmente tem, né? Elas mandam por direct, ou as que tem meu WhatsApp manda. Olha, eu amei, meu Deus, está me ajudando tanto, não sei o quê. Então, a gente fica... feliz, né, por estar proporcionando isso. E eu agradeço também a vinda, né, a sua vinda aqui hoje, contar a sua história, muito inspiradora, que você siga aí tendo muita força, sendo orientada aí por Deus para cada vez mais conduzir aí, né, esse seu trabalho da melhor forma para ajudar mais mães aí que precisam e que a gente sabe que não é fácil, né, a luta, mas a gente também não pode se entregar, né, a gente tem que seguir em frente. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dar voz, por dar espaço para a questão da pessoa com deficiência, para a maternidade atípica. Tenho certeza que vai ajudar a inspirar muita gente. Então, até a próxima, viu? E a casa está aberta, quando você quiser, volte. E você que está aí do outro lado, na próxima quarta-feira a gente se encontra às 20 horas no Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.